Vamos lá, pessoal. Falo sim, Ivan, sem problema. Falo sim. Então é o seguinte, pessoal. Este exercício, inclusive, oportunamente aí que o Ivan comentou, este exercício vai ajudar vocês a resolver o exercício da tarefa, que na verdade é muito mais fácil do que esse aqui. Tá? Bom, então vamos começar. Parece comer uma pimenta, uma linguiça apimentada aqui agora, que tá até saindo lágrima do olho aqui. José Inailson falou, professor, em relação ao exercício anterior, sempre que o movimento parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Sim, mas nesse instante ele já tem aceleração. Exatamente. Isso mesmo. Tá? Se você pensar numa situação mais, vamos assim, prática, quando você larga no farol, por exemplo, certo? O carro está parado no farol. Qual é a velocidade dele? É zero. Mas você já está acelerando. Ou seja, existe a aceleração, mas ainda não existe uma velocidade com valor diferente de zero. Mas dali 1 segundo já existirá. Tá? Ótimo. Beleza, então vamos lá. Vamos ler esse enunciado aqui, vamos destrinchar esse exercício. Então, ele diz lá. O volante ilustrado na figura apresenta raio 0,254 metros, momento de inércia de 18,3 kg vezes metro quadrado e gira no sentido horário, com frequência inicial igual a 180 RPM. O coeficiente de atrito entre o volante e a sapata de freio é μ igual a 0,3. Obter o esforço do cilindro hidráulico para que o volante pare em 50 voltas. Aí. Bom, então vamos entender o que esse mecanismo aqui representa. Então aqui eu tenho uma figura um pouco maior, fica mais fácil de enxergar nela aqui. Então quem que é o cilindro hidráulico, pessoal? O cilindro hidráulico é esse cara aqui, ó. Esse cara é o cara que vai, vamos dizer assim, comandar essa alavanca de freio, que na ponta tem uma sapata de freio, certo? Então, quando esse mecanismo aqui aplica uma força para a esquerda, nesse ponto, ele leva toda essa alavanca, né, junto com ele, e gera, então, a aplicação de uma força normal, né, à superfície da banda de rodagem, vamos dizer assim, desse disco, e aí gera a frenagem desse disco. Então, agora, vamos colocar as forças de forma organizada aqui. Então, veja, tudo começa lá no cilindro hidráulico. Então, nesse ponto aqui, o cilindro hidráulico vai aplicar uma força para a esquerda, né? Então, ele vai recuar e vai puxar essa alavanca para a esquerda aí. Então, vou chamar isso aqui de FCH. CH minúsculo. Sei lá. Vai ficar assim, não tem jeito. O Zoom não tem ferramentas muito avançadas de texto. Mas é isso aí. Pronto. FCH é a força no cilindro hidráulico, certo? Que é a incógnita final do exercício. O exercício pede isso aí, lá no final. Legal. Só que essa alavanca de freio aqui, né, ela vai transmitir essa força para esse ponto aqui, ó. Né? Então, aqui vai existir uma força que eu vou chamar de, ó, nesse ponto aqui, ao contrário, né? Para cá, vai, assim. Tá aí. Nesse ponto aqui, vai existir a aplicação de uma força que eu vou chamar de FS, força na sapata de freio, ok? Essa força é gerada, então, pela força no cilindro hidráulico. Não quer dizer que é a mesma força, tá, pessoal? Depois a gente vai ter que fazer uma análise aí da alavanca, né, que gera uma diferença de aplicação de força nos pontos aí. E é até um pouco curioso isso daqui, mas depois eu explico essa curiosidade.
Legal. Agora, o que está acontecendo com esse volante? Esse volante já está girando com uma velocidade angular inicial, x, mas com uma frequência de rotação inicial de 180 RPM. Ele não falou se gira... Ah, falou aqui, gira no sentido horário. Pronto. Então, esse volante tem uma velocidade angular. Vamos desenhar a velocidade angular aqui. Vou colocar em verde aqui, ó. Nossa Senhora. Aqui. Aff. Hoje a minha coordenação motora está um desafio aqui. Ok, tá aí. Beleza. E se ele gira no sentido horário, ele vai frear, certo? Então, na hora que essa sapata de freio aqui encontrar com a banda de rodagem do disco, ela vai gerar uma força, que é a própria força normal, a gente vai ver aqui, e essa força vai dar origem a uma força de atrito, né? Que vai ser fisicamente aquilo que é responsável por frear esse disco aí, esse volante, ok? Beleza, então, a força de atrito aqui só pode apontar para onde? Para cima. Olha lá, essa força de atrito só pode apontar para cima. Então, vamos colocar aqui, colocar FAT, e aí está. Beleza. Ótimo. Então, essa é a força de atrito. Por que para cima? Porque ela tem que frear, certo? O disco não está girando no sentido horário. Se o disco está girando no sentido horário, a força de atrito é contrária ao sentido de giro. Né? Então, ela vai gerar um momento no sentido anti-horário para frear o sólido, ou seja, um momento anti-horário, ok? Ou seja, vai gerar a aceleração angular desse sólido no sentido anti-horário. Pronto. Aí. Beleza. Agora, atenção ao seguinte. Ótimo. Essas forças que eu desenhei aqui, pessoal, atenção, essas forças que eu desenhei aqui, elas não agem exclusivamente no volante, tá? Elas agem também na alavanca de freio no esquema de ação e reação. Então, vamos fazer aqui uma pequena modificação, que na verdade é só para melhor entendimento. Essa daqui vai ser a força que é aplicada pela sapata de freio no disco. Então, vou colocar aqui, ó, FS, entre parênteses, disco. Aí, beleza. Então, essa força é a força que a sapata de freio, disco não, né? Vou colocar a nomenclatura correta, volante. Pronto. Tá aí. Ótimo. Ah, é isso, né? Ele chama de volante. Deixa eu ver. O volante, perfeito. Tá aí. Então, essa força é a força que a sapata de freio aplica no volante. Legal. Agora, essa mesma força age no esquema de ação e reação, ou seja, vai ter a mesma força, com a mesma direção no sentido contrário, agindo também na alavanca. Então, aqui eu vou ter a FS alavanca, ou seja, aqui age na alavanca de freio. A reação dessa aqui. Então, essa age no volante, essa age na alavanca de freio. E a mesma coisa acontece para a força de atrito. Essa força de atrito aqui é a força de atrito que age no volante. E se transmite também para a alavanca, no esquema de ação e reação. Ou seja, a toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, essa aqui é a FAT que age na alavanca. Depois vocês vão entender por que é importante enxergar isso que está agindo na alavanca.
acertar aqui. Pronto. Aí. O Ivan perguntou, professor, isso seria como a normal? Isso. Essa força que é aplicada na sapata de freio, ela faz às vezes da normal. Porque, na verdade, por que chama força normal? Porque tem direção normal. Então, a sua resposta está aqui, ó. Essa força aqui faz às vezes da normal, ou seja, ela tem a função da força normal, porque ela é normal a força de atrito. Aí. Então, na hora que a gente for fazer o cálculo da força de atrito no volante, vai ser a força na sapata, ou seja, a normal, multiplicado pelo coeficiente de atrito. Tá aí. Então, com isso, pessoal, nós temos forças que agem exclusivamente no volante e forças que agem exclusivamente na alavanca, certo? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a desenvolver o equacionamento deste exercício. Além disso, peraí. Aí, beleza, tá certo. Não vou me alongar além disso daqui. Bom, então é o seguinte, pessoal. Este sólido gira de forma centrada, ok? Então ele não é um sólido que gira de forma excêntrica, né? Aí você fala, mas a alavanca tudo bem, mas a alavanca ela não está girando, ela está estática, sob a ação de forças, sem se movimentar. Então, essa alavanca não fica girando, né? Ela tem uma leve rotação, encostou a sapata de freio no volante, ela não gira mais, ela não tem mais um movimento. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa alavanca de freio aí. Bom, vamos estudar então o volante. Aí. O volante é um sólido. Se ele é um sólido, a ele eu vou aplicar o teorema do momento angular. Que diz o quê? Que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual ao momento de inércia baricêntrico vezes a sua aceleração angular. Aí você fala, mas e cadê o teorema de Steiner? Cadê o ponto O? Não tem aqui, pessoal. Aqui o sólido gira centrado. Cadê aqui? Este sólido gira através de um eixo que passa pelo centro de massa. Tá aí. Então, o centro de massa está aí e é isso. Pronto. Ou seja, é o tradicional. Não tem o teorema de Steiner aqui que a gente usou nos 2 primeiros exercícios no primeiro horário de aula. Bom, então vamos lá. No volante, qual é a única força que vai provocar momento? A única força que vai provocar momento vai ser essa aqui. Aí. Essa força aqui. Então, essa força, que é a força de atrito no volante, ou seja, a que age no volante, é a única força que vai gerar momento nesse sólido, nesse volante. Então, vou escrever lá, Φ é a força, vezes linha de ação da força de atrito. A linha de ação da força de atrito é essa aqui. Né? Então, o braço dessa força vai ser quanto? O braço dessa força vai ser o raio do volante, ou seja, este comprimento aqui que vale quanto? 0,254 metros. Pronto. Essa força gera tendência de rotação do volante em que sentido? Essa força gera tendência de rotação do volante no sentido anti-horário, logo o momento é positivo. Olha lá. Beleza. Então, o momento positivo. Isso vai ser igual ao momento de inércia baricêntrico, que o enunciado já deu prontinho, você nem precisa se preocupar, daqui a pouco a gente vê lá, vezes a aceleração angular, que também tem sinal positivo, porque aponta para onde? Para o sentido anti-horário. Pronto, está aplicado o teorema do momento angular. Beleza, agora atenção.
A força de atrito vai ser calculada como sendo a força na sapata, né, vezes o coeficiente de atrito, ou seja, a força na sapata faz as vezes da normal, que é a força que, vamos dizer assim, quanto maior for essa força na sapata de freio, maior vai ser a normal e, consequentemente, maior vai ser a força de atrito. E a aceleração angular, a gente tem condições de calcular através das informações cinemáticas que o exercício nos deu. Agora nós precisamos voltar no enunciado aqui, eu não vou apagar tudo, senão depois vai dar problema aí. Então você vai meio que tentar enxergar por trás de tudo que está rabiscado aí, tá? O que o enunciado fala? Ele fala que esse disco, que esse volante, desculpe, gira no sentido horário com frequência de rotação inicial de 180 RPM. E ele fala que ele quer a força no cilindro hidráulico para que esse volante pare em 50 voltas. Ou seja, qual vai ser a força que vai ser aplicada no volante, na sapata de freio, consequentemente, que vai fazer esse volante parar em 50 voltas. Então, essas informações são informações cinemáticas que vão te levar ao cálculo do alfa. Depois que você calcular o alfa, você volta aqui e calcula a força na sapata, que vai estar embutida aqui dentro desse cálculo, daqui a pouco a gente vai ver, e aí você vai usar os conceitos da alavanca para calcular a força no cilindro hidráulico. Já chegamos lá, indo com calma. Então, agora, o que nós vamos fazer é calcular a aceleração angular. Vamos lá, cálculo de alfa. Então, o que eu sei desse volante? Eu sei que a frequência de rotação inicial é de 180 RPM. Beleza. E eu sei que ele tem que parar em 50 voltas. Parar em 50 voltas. Aí. Então, aqui eu vou usar um cálculo cinemático para resolver isso, né? Então, veja, a partir da frequência de rotação, eu vou calcular a velocidade angular inicial. Então, vamos lembrar, ômega zero vai ser igual a 2π vezes a frequência de rotação F0 dividido por 60. Aí, ok? 2π F0 dividido por 60. Então, daqui sai o ômega zero, que vai ser, então, 2π vezes 180 dividido por 60. Então, isso aqui é um TBT. O que é o TBT? Thursday Throwback do semestre passado, cinemática do sólido. Então, 2 vezes π vezes 180 dividido por 6 vai dar 18,84 radianos por segundo. Pronto. Essa é a velocidade angular desse volante. Ótimo. Agora, o que são essas 50 voltas aqui, né? Essas 50 voltas eu vou ter que transformar em delta θ. Então, o delta θ é o número de voltas vezes 2π. Né? A gente viu isso no semestre passado. Então, o delta θ vai ser N50 vezes 2π radianos, que vai dar, então, ...314 radianos. Tá. Então, ele tem que parar em 50 voltas, ou seja, em 314 radianos. Beleza. Ótimo. Agora, como que a gente vai fazer, então, para calcular a aceleração angular a partir disso? Se você lembrar da equação de Torricelli,
Ó, ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes delta θ. Você consegue calcular a aceleração angular. Qual que é o ômega final desse volante? Se ele vai parar, é zero, né? Vai parar no final. É igual ao ômega inicial, 18,84 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes o delta θ, que é 314 radianos. Ok, então fica lá. 18,84 eleva ao quadrado, passa para o outro lado. Vou fazer por partes aqui, vai. Então fica menos 354,94 vai ser igual a 2 vezes alfa vezes 314, que vai dar, então, alfa negativo de quanto? 354. Peraí. Zero vírgula 56. Bom, menos 0,56 radianos por segundo ao quadrado. Pronto, então, essa é a desaceleração desse volante. Esse volante, para ele parar em 50 voltas, eu tenho que gerar essa desaceleração aqui. Né? 0,56 radianos por segundo ao quadrado. Agora, atenção. Na hora que eu faço a transição desse cálculo cinemático para o cálculo dinâmico, que é esse cara aqui, eu não levo em conta o sinal, pessoal. Ok? Então, eu vou aplicar aqui a aceleração angular em módulo. Ok? Então, atenção, repito. Esse cálculo deu negativo, perfeito. E aí, qual é a interpretação desse sinal negativo do ponto de vista cinemático? O sólido está freando. Perfeito. Agora, na hora que eu vou fazer a transição desse cálculo cinemático para o cálculo dinâmico, eu não aplico o sinal aqui no alfa. Eu deixo ele em módulo. Ok? Então, eu vou puxar o 0,56 para cá. Isso sempre vai acontecer quando você estiver indo do cálculo cinemático para o cálculo dinâmico ou vice-versa. Beleza, então vamos escrever aqui o seguinte. A força de atrito, ela vai ser o quê? Ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a força na sapata de freio. Então, como eu disse, né, a força na sapata de freio, ela faz as vezes da normal. A Sueli perguntou qual é o motivo do sinal não ir. Porque aqui, na verdade, o sinal é cinemático. E aqui, na verdade, o sinal é vetorial, tá, Sueli? Se você misturar esse sinal cinemático com esse sinal vetorial, aí dá problema. Tá? Aí. Então, vamos lá, repetindo aqui, né? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. É isso que você está acostumado. Aí você fala, mas o que é esse Fs aqui? Esse Fs faz as vezes da normal, né? Isso, se ele mantém esse sinal aqui. Mantém esse aqui. Então, mais, puxa esse daqui em módulo, 0,56. Olha lá. Ok. Então, a força na sapata de freio, ela gera o quê? É negativa? Não, não. Não, não é negativa, não. Por que seria negativa? Porque está para a esquerda, é isso? Não, não, não pensa assim, não. Aqui é uma força, uma força que está apontando para a esquerda, mas o efeito dela não gera nenhum efeito de sinal aqui, tá, Isabel? Beleza, então vamos lá.
Mi vezes a normal. É assim que você está acostumado a calcular a força de atrito. Mi vezes a normal. O que apareceu esse Fs aqui? Esse Fs é, no fundo, uma força normal, ou seja, ela tem direção, até coloquei aqui, né? Ela tem direção normal, ó, o ângulo de 90 graus, em relação à força de atrito. Então, ela é uma força normal no fundo. Então, aqui, Φ é igual a Mi vezes a normal, onde no lugar da normal eu coloquei o Fs. Vou até circular isso daqui para vocês enxergarem melhor depois. Φ é Mi vezes a normal, que é o Fs, vezes 0,254 vai ser igual ao momento de inércia vezes o alfa. Pronto. Agora ficou fácil, né? Agora a gente vai achar a força na sapata de freio. Então, a força na sapata de freio, multiplicado pelo coeficiente de atrito, vai dar quanto? Então, o coeficiente de atrito, voltando no enunciado. Coeficiente de atrito, 0,3. Vezes a força na sapata, que é a incógnita desse equacionamento, vezes 0,254, vai ser igual ao momento de inércia baricêntrico, 18,3, vezes o alfa, que eu vou puxar daqui em módulo, tá? 0,56. Então, vou colocar aqui. Usar em módulo. Aí. Pronto. Então, por isso que não veio o sinal de menos junto. Certo? Prontinho. Daqui vai sair a força na sapata de freio. Então, a força na sapata de freio vai ser 18,3 multiplica por ponto 56, tá? Ponto 3 multiplica por ponto 254 e passa a dividir. 134,48 newtons. Ah, então essa é a força que é aplicada na sapata de freio, ou seja, a que propriamente gera a frenagem deste volante. Mas quem é que deu origem a essa força na sapata de freio? Quem deu origem a essa força na sapata de freio foi a força no cilindro hidráulico. Essa força aqui, que é a pergunta final do exercício. Né? Então, a força atuante lá na sapata de freio é essa aqui, 134,48. Agora, a força que atua no cilindro hidráulico, né? Essa é uma força diferente, ok? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a alavanca de freio. Então, só a alavanca de freio. Então, deixa eu fazer aqui um desenho. Só da alavanca de freio. Então, de forma resumida, a alavanca de freio é isso aqui. Eu tenho aqui um ponto de articulação. Aqui eu tenho a sapata de freio. E aí eu tenho as forças todas, né? Eu tenho nesse ponto aqui a força no cilindro hidráulico. Ok? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a força na sapata de freio, que é essa aqui, Fs, que é a reação daquela que age no volante. E tenho também a reação da força que age no volante, que é a força de atrito, que seria essa aqui, ó. Pronto. Eu tenho essas forças atuando na minha alavanca de freio. Ok? E agora, atenção, pessoal. Esse cálculo aqui é um cálculo um pouco incomum em relação ao que a gente está estudando na dinâmica. Esse é um cálculo estático, né? Essa alavanca aqui, pessoal, ela não tem movimento, certo? O que acontece? A força no cilindro hidráulico faz a alavanca ter uma pequena rotação no sentido anti-horário. A partir do momento que essa sapata encosta no volante, não tem mais movimento isso aqui, certo?
Ou seja, esta alavanca está em equilíbrio de momentos, ok? Ou seja, ela está estática. Se ela está estática, ela está em equilíbrio de momentos. Então, para eu descobrir essa força aqui no cilindro hidráulico, eu vou somar todos os momentos em relação a um polo, e o polo vai ser esse cara aqui, que eu vou chamar de O, e vou igualar a zero. Com isso, eu vou conseguir obter a força no cilindro hidráulico. Antes disso, vamos cotar esse desenho de acordo com o que está aí na tela. Essa distância vale 0,152 metros. Essa daqui vale 0,305 metros. E essa distância aqui vale 0,152 metros. Está tudo cotado aí. Só olhar o desenho, eu só copiei as fotos. Pronto. Então agora, vamos lá. Vou somar todos os momentos em relação a esse polo O e vou igualar a zero. Por quê? Porque essa alavanca está em equilíbrio de momentos. Então isso aqui é um cálculo de estática, não é um cálculo de dinâmica. Mas a gente tem que aplicar aqui para resolver o exercício na íntegra, tá? O exercício da tarefa é muito mais simples que esse aqui, tá? Lá não tem uma alavanca lá, depois eu comento com vocês. Beleza, então quais são as forças que produzem momento nessa alavanca de freio? A força no cilindro hidráulico, a força na sapata de freio e a força de atrito. Todas essas três. Vamos começar pela força no cilindro hidráulico. Vezes linha de ação na força no cilindro hidráulico. Essa aqui, ó. Essa é a linha de ação. Quanto vale o braço? O braço é esse segmento aqui, que vale 0,152. Pronto. Tá lá. Essa força gera tendência de rotação da alavanca no sentido anti-horário. Logo, o momento é positivo. Então, mais... Aí. Beleza. Depois, a força na sapata de freio, FS. Linha de ação da força na sapata de freio, essa aqui. Quanto vale o braço? O braço é este comprimento aqui, ó. Tudo isso aqui. 0,152 mais 0,305. Então, vai dar 0,152. Vou só detalhar aqui. Mais 0,305. Pronto. E essa força provoca a tendência de rotação da alavanca no sentido anti-horário. Logo, o momento aqui o momento é horário, desculpa. Então, aqui não é positivo, aqui é negativo. Errou. Tá lá, menos. Alguém acho que já tinha visto. Isso, obrigado, Ivan. Tá certo. Horário negativo. Aqui, a força na sapata de freio no sentido anti-horário, sinal do momento positivo. Pronto, agora sim. Ok. E a última força que provoca momento nessa alavanca de freio é a força de atrito. Então, a linha de ação da força de atrito é essa aqui, ó. Né? Essa aqui é a linha de ação da força de atrito. Quanto que vale o braço? O braço é esse segmento aqui, que vale 0,152. Então, vai ficar lá, FAT vezes 0,152, que é o braço, que é esse segmento aqui, ó, essa distância. E essa força provoca a tendência de rotação da alavanca no sentido anti-horário. Aqui fica um pouco difícil de você enxergar o sentido. Então, quando a força está muito longe do polo, o que eu costumo fazer? Eu pego e ando com a força, né, imaginariamente, ando com o vetor, transporto imaginariamente o vetor para cá e enxergo a tendência de rotação que ele gera. Ele gera uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Então, essa força provoca momento positivo também. Tá aí. Pronto.
momento da força no cilindro hidráulico, momento da força na sapata de freio, momento da força de atrito, soma tudo igual a 0. A força na sapata de freio você tem, a força de atrito você sabe calcular, a força no cilindro hidráulico vai ser a incógnita final do exercício. Ok? Deixa eu colocar no papel aqui mais limpinho e a gente continua. Beleza, então vamos lá. Menos a força no cilindro hidráulico vezes 0,152 mais a força na sapata, aqui, ó, né, que a gente já calculou aqui anteriormente, 134,48 vezes 0,152 mais 0,305 dá 0,457. Tá aí. 0,457 é o resultado de 0,152 mais 0,305. Aí tá lá. Mais a força de atrito, que a gente já sabe que é o Mi, né? Só relembrar aqui. A força de atrito é o Mi vezes a força na sapata, né? Mi vezes a normal, no caso. Então, 0, quanto que era o Mi? 0,3, aí, vezes 134,48, que é a força na sapata de freio, vezes 0,152 é igual a 0. Pronto. Então, resolvendo aqui, menos FCH vezes 0,152 vai ser igual. Vou fazer essa conta, vou somar com isso daqui e vou jogar para o outro lado, subtraindo. Vai ficar lá 134,48 multiplica por 0,457, tá aí, 61,45. Agora essa segunda parte aqui, ponto 3 vezes 134,48 vezes 0,152. Dá 6,13. Soma e passa para o outro lado, dá 67,59 negativo. Certo? Joguei para cá, né, esse valor aqui, joguei para o outro lado, ficou negativo. Então, a força no cilindro hidráulico vai ser menos 67,59 dividido por menos 0,152. 152. Daqui sai a força no cilindro hidráulico, que dá 444,67 newtons. Aí. Prontinho, pessoal. Aí está, então, a resolução do exercício. Então, vamos recapitular aqui. Este cara aqui, cadê a minha canetinha aqui? Esse cara aqui precisa gerar 444,67 newtons para que, através da alavanca, aqui nessa força, chegue 134,48, ou seja, para que este volante pare em 50 voltas. Essa é a interpretação. Bom, se você conhece o conceito de alavancas, você deve estar achando isso aqui estranho, e você não está errado. Você possivelmente deve estar pensando assim, ué, mas uma alavanca tem a seguinte função, né? Ela tem a função de ampliar forças. É verdade. Normalmente, quando você usa uma alavanca, você usa ela com o intuito de fazer uma ampliação de forças, que na verdade não é o que está acontecendo aqui, certo? O que está acontecendo aqui é uma redução de força. Você tem um cilindro hidráulico aplicando 444 newtons
e na sapata de freio você está aplicando 134, ou seja, existe uma redução. Isso porque o ponto de fixação, né, o ponto de articulação dessa alavanca é acima do ponto de aplicação da força no cilindro hidráulico. O mais normal é você ter alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Então, imagina que você tem aqui uma alavanca, certo? De braços desiguais, tem que ser de braços desiguais, obviamente, e o ponto de articulação está aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu aplico uma força aqui para cá, uma força F1, e eu gero aqui uma força F2 maior. Né? Essa aqui é a lei das alavancas de Arquimedes. Né? Ok? Então, eu gero uma força para cá, e devido a esses braços desiguais aqui, eu vou gerar uma força maior aqui. Isso é o que normalmente é o intuito, né, de uma alavanca desse tipo aí. Isso é muito usado, pessoal, em sistemas de freios ferroviários, tá? Em freios de carga, por exemplo. Os freios de vagão de carga, que carrega minério de ferro, carrega soja e assim vai. Isso aqui a gente chama de timoneria de freio. Né? Então, aqui eu vou ter um cilindro pneumático, né, que vai aplicar uma força para cá, e através dessa alavanca eu consigo gerar uma ampliação da força aplicada na sapata de freio, lá na banda de rodagem direto na roda do trem, certo? Na roda do vagão, no caso, né? Então, isso é uma das formas de gerar frenagem num trem. Das formas mais, vamos dizer assim, antigas e as mais usadas nos freios de vagões de carga. Agora, vagões de passageiro já costumam usar sistema de pinça de freio, né, com disco, que aí é o que tem de mais moderno, é o que mais se assemelha ao disco de freio de um carro, por exemplo, assim vai. Beleza? Tá claro isso? Bom, você deve estar pensando na tarefa. Né? Então, o da tarefa, pessoal, na verdade, é muito mais fácil, tá? Porque lá não tem alavanca, não tem nada. Então, vamos comentar o da tarefa aqui. Eu até tinha resolvido ele aqui. E só para confirmar se a resposta está certa, e a resposta está certa, fiquem tranquilos. Tá? Então, o enunciado aqui, né, ele coloca diretamente aqui o sistema de freio, né, que é aplicado aqui na banda de rodagem do disco. Né? Então ele diz lá, vou ler. É comum que volantes ou polias necessitem de freios. No caso ilustrado na figura, o sistema de freios consiste de um pequeno bloco que pode deslocar-se livremente, ou seja, tem um coeficiente de atrito nulo, esse bloquinho aqui que se movimenta para a direita aqui para gerar a frenagem, entre duas superfícies paralelas entre si que garante apenas um deslocamento horizontal. Quando esse sistema de freios é acionado, uma força de 700 newtons é aplicada no bloco, fazendo com que o mesmo seja comprimido contra o volante até pará-lo. A massa do sistema de freios é desprezível, ou seja, uma massa nula. A massa do desculpe, uma massa nula. Perdi aqui. O volante possui eixo fixo que passa pelo ponto O e tem massa de 35 kg. Raio de 0,6 metros, momento de inércia em relação ao seu centro de massa, 8 kg vezes metro quadrado, e encontra-se girando com velocidade angular inicial de 150 radianos por segundo. O coeficiente de atrito entre o bloco de frenagem e o volante é 0,45. Pene-se, letra A, a aceleração angular do volante, e letra B, a componente vertical no eixo da polia. Então, aqui está muito fácil, pessoal. É só aplicar o teorema do momento angular, calcular a aceleração angular, e se você fizer o cálculo das forças atuantes no disco, você vai ter a reação vertical para cima, o peso próprio no centro de massa, e a força de atrito, você calcula a reação vertical. É um exercício bem simples, tá?
Muito, muito mais simples do que esse que a gente acabou de resolver. O único conceito que você vai ter que ter é lembrar que essa força que é aplicada aqui é a própria normal, né? Então, a normal você já sabe aí que vale 700 newton. A reação vertical, Ivan, seria essa aqui, ó. Então, você tem um pino aqui, né? Que é o pino de fixação aqui. E aí você tem uma reação vertical aqui. Ok? Então, quais são as forças atuantes nesse disco aqui? Você tem uma reação vertical para cima, o peso próprio do disco para baixo e a força de atrito aplicada para baixo aqui. Você vai somar essas forças e vai igualar a zero, né? Porque esse ponto não sai do lugar. Beleza? Ok. Esse aí está bem tranquilo. Agora, sim, tem que levar em conta esse pino aí. A outra tarefa é a tarefa 3B, que essa aqui é muito fácil, hein, pessoal? Essa daqui é praticamente um exercício que a gente fez lá no começo do assunto, tá? Então, deixa eu só ver aqui qual que parecia com esse. Esse aqui, ó. O 3.13.02. Esse aqui que a gente já resolveu já. Tá? Então, é muito, muito parecido. Então, essa tarefa 3B aqui para fazer, você pode olhar esse 3.13.02, que a gente já fez. É muito parecido mesmo. Ou seja, as tarefas são essas. Aliás, essas são as últimas tarefas que eu vou pedir, tá? Então, acabou. Então, depois dessa aqui, não peço mais nada. Já está disponível o link lá para você entregar no Teams, tudo certinho, tá? Então, repito, essa daqui é a última tarefa. Aquela que eu tinha colocado o carro na ladeira, que tinha dado errado, eu acabei cancelando e esqueci ela, tá? Então, aquilo lá nem se preocupe. Então, são 4 tarefas que vocês têm aí para entregar. Bom, deixa eu ver o que dá mais para a gente fazer aqui com meia hora de aula. Aguenta aí. Ok, tá. Deixa eu ver mais um exercício aqui que dá para a gente fazer. Eu posso começar o exercício, se não terminar, eu termino na aula que vem. Não tem problema. Tem um aqui que é importante que a gente faça. Se eu não conseguir terminar, como eu disse, na aula que vem eu termino, tá? Então, não se preocupe. Um minutinho que eu já... Vamos ver. Numeração nova desse exercício. 6.13.12. Página 101. Tá. Ok. Bom, vamos começar a desenvolver esse exercício aqui, que eu vou colocar para vocês na tela. Se não der tempo, a gente termina na próxima aula. Tranquilos. Então, esse exercício diz lá, né? A figura ilustra um disco de massa 25 kg, raio 0,3 metros, que é articulado à haste AB de massa desprezível. O disco, com velocidade angular inicial, ω0 igual a 80 radianos por segundo, é posto em contato com o solo suavemente, e dessa forma se estabelece o escorregamento entre as superfícies, entre as quais o coeficiente de atrito é μ 0,4. Adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele pede o intervalo de tempo necessário para cessar o movimento, ou seja, quanto tempo esse disco demora para parar.
Letra B. As componentes horizontal e vertical da reação que o pino A exerce em AB. Bom, então vamos entender aqui o que acontece com esse mecanismo, né? Então, esse mecanismo aqui tem essa barra, vou trocar a cor aqui, ó, tem essa barra B aqui. Essa barra B, né, ela é articulada nesse ponto aqui, ou seja, existe a possibilidade de eu levantar isso daqui e baixar, né? Então, isso aqui articula o disco que está girando na ponta, né? Olha lá. Então, imagina o seguinte, que essa barra aqui, ela está um pouquinho angulada aqui assim, o disco está aqui na ponta, girando com uma velocidade angular de 80 radianos por segundo. Olha lá. Na hora que você coloca esse disco em contato com o chão, né, com o apoio que está parado, vai existir o aparecimento de uma força de atrito. E essa força de atrito vai ser a responsável por frear este sistema, ou seja, frear esse disco. Pronto, é isso que acontece neste exercício. Então, a pergunta é, quanto tempo demora para isso aqui acontecer, ou seja, do instante em que houve o primeiro contato até o disco parar totalmente, e as componentes horizontal e vertical nesse pino aqui, ó. Aí. Bom, então vamos à colocação das forças. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes, espera aí. Ok. Bom, então vamos lá, vamos começar colocando as forças aqui nesse sistema. E nesse exercício, o teorema do centro de massa vai ser importante, e eu já explico por quê. Bom, então, o que acontece aqui, né, pessoal? Eu tenho um peso próprio desse disco, ok? Então, esse disco aqui tem um centro de massa exatamente em cima do ponto B, ele tem um peso próprio, B, que é o peso do disco, beleza? Ok. O que mais eu vou ter aqui atuando nesse disco? Se esse disco está apoiado em cima do piso aqui, vai existir aqui uma reação normal, né? A reação normal do apoio. Olha lá. A reação normal. Beleza. Agora, atenção. O enunciado não falou qual é o sentido de rotação inicial desse disco. Não tem problema, a gente adota. Eu vou adotar o sentido de rotação desse disco no sentido horário. Tanto faz. Tá? Ó, então, o sentido de rotação desse disco é no sentido horário. E o que vai acontecer com esse disco? Esse disco vai frear. Se ele vai frear, para onde vai apontar a aceleração angular? No sentido oposto à velocidade angular, obviamente. Então, a aceleração angular aqui aponta no sentido anti-horário. Pronto, porque o disco vai frear. Vou melhorar um pouco essa seta aqui. Aí. Então, o disco vai frear, logo a aceleração angular é no sentido anti-horário. Agora, vamos lá. Quem é que freia esse disco fisicamente? Quem freia esse disco do ponto de vista físico é o momento gerado por uma força de atrito, que aí fica muito fácil de você deduzir o sentido da força de atrito. O sentido da força de atrito só pode ser esse aqui, ó. Ele só pode apontar para a direita aqui. Por quê? Porque essa força de atrito é a responsável por gerar um momento que vai frear esse disco, ou seja, o momento de frenagem gerado pela força de atrito tem que estar no mesmo sentido da desaceleração do disco. Senão, simplesmente não freia. Pronto, está deduzido o sentido dessa força de atrito. Isso aqui não é atrito de rolamento, hein, pessoal? Cuidado, isso aqui é atrito sólido.
Ok? Não tem nada rolando em cima de nada aqui. Esse disco não está rolando lá para a direita, né? Para cá. Ok? Não existe isso. Ok? Esse disco está girando em torno de eixo fixo. Ele não sai daqui, ó. Então, isso aqui não é atrito de rolamento. Isso aqui é atrito sólido. Tá claro o sentido dessa força de atrito? Vou deduzir de uma maneira bem óbvia. Como que esse disco freia? Para ele frear, tem que ter uma aceleração angular no sentido anti-horário. Quem é o causador físico dessa aceleração angular no sentido anti-horário? É o momento gerado pela força de atrito. Então, obviamente, esse momento só pode ser um momento no sentido anti-horário, ou seja, a favor da desaceleração. É essa força que causa o momento de frenagem deste disco. Pronto. Então, estão colocadas essas forças. Agora, atenção aqui. Existe uma teoria que a gente vai ver de maneira bem superficial aqui, e que vocês vão ter isso com mais calma e mais detalhamento nos semestres seguintes, principalmente nas disciplinas ligadas à estática das estruturas, resistência dos materiais, e assim vai. Essa barra que aqui está é uma barra que a gente chama de barra leve, ok? Esse termo barra leve é um termo físico que é aplicado a essa barra. E aonde que isso está explicado no nosso livro? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Deixa eu achar, eu já mostro para vocês. Aqui. Ó, se você olhar na página 94 do nosso livro, tem um exercício muito parecido com o que a gente está resolvendo. A diferença é que lá o plano, né, não é parado, ele é uma esteira que está em movimento. Tá? Mas existe aqui também esse conceito da barra leve. Então, agora, atenção ao que ele diz aqui nesse ponto da resolução. Está aqui. Então, depois é importante que você dê uma olhada aqui. Então, eu vou explicar aqui. Ó. A haste AB, nesse exercício, e isso vale também para o que a gente está vendo agora. Então, ele diz lá, a haste AB permanecerá em repouso, estática, e como possui massa desprezível, será considerada uma barra leve. Aí. Então, barra leve é um conceito físico. Tá? Aí ele explica aqui. Para que não reste dúvidas, a definição de barra leve é: considera-se barra leve como todo sólido em equilíbrio estático sob a ação de forças aplicadas em apenas 2 pontos. A propriedade de barra leve, que se apresenta aqui sem demonstração, é a resultante das forças aplicadas em cada um dos pontos de aplicação de forças são de módulos iguais, direção definida pela linha que une esses pontos e sentidos opostos. Ou seja, o que ele quis dizer para você é as forças atuantes nos pontos A e B serão essas aqui, ó. Essa aqui no ponto A e essa aqui no ponto B. Pronto. Essas são as forças resultantes em uma barra leve. E ele mostra isso nessa figurinha que está aqui embaixo. Depois você dá uma olhada lá. Ok? Pronto. Esse é o conceito de barra leve. Tá? Então, esse é um conceito que ele apresentou aqui, como eu disse, de forma bastante superficial. Porque, na verdade, o que interessa aqui para nós não é desenvolver o conceito de barra leve, sim aplicar. Só isso. Tá? Pronto, então eu vou chamar essa força aqui simplesmente de F. Pronto, F aqui. E a mesma força com a mesma direção no sentido contrário, F aqui. Aí. Pronto. Estão colocadas as forças no sistema. E agora, o que a gente precisa fazer é equacionar isso daí.
Vamos lá. Vamos pegar o papel aqui e começar a equacionar, então. Beleza. Então, o equacionamento aqui vai precisar começar pelo teorema do centro de massa, tá? O teorema do centro de massa aqui vai ser importante. Lembra que eu falei para vocês que em várias situações o teorema do centro de massa é absolutamente inútil na rotação em torno de eixo fixo? Pois é, em algumas poucas situações ele é absolutamente decisivo. E esse é um dos casos. Eu vou explicar por quê. Bom, então vamos primeiro aplicar e depois eu explico por que ele é importante aqui. Então, o que diz o teorema do centro de massa aplicado a um sólido que gira de forma centrária? Que a somatória das forças em relação ao eixo x tem que ser igual a zero. E que a somatória das forças em relação ao eixo y também tem que ser igual a zero. Aí. Beleza. Então, agora, atenção. Quais são as forças que agem em x neste disco? Né? São as seguintes. Uma parcela, vamos lá, precisa decompor essa força aqui, né? Deixa eu ver uma cor aqui para usar. Essa aqui, ó. Uma parcela da força F é horizontal e uma outra parcela é vertical. Né? Então, essa parcela aqui é a parcela Fx. Pronto. A parcela em x. Eu preciso projetar essa força porque não está nem em x nem em y. E aqui eu vou ter uma parcela dessa força que vai ser a força Fy. Olha lá. Beleza. Bom, então agora já vamos fazer o seguinte. Vamos dar nome para esse ângulo aqui, ó. Atenção. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, vai. Pronto. Esse ângulo é o ângulo beta. Se esse ângulo aqui é o ângulo beta, significa que esse aqui é o ângulo beta. Pronto. Olha lá. Ótimo. Então, quanto valem as forças atuantes em x? Então, eu vou ter lá a força Fx, que aponta para a esquerda, ou seja, ela tem sinal negativo, né? De acordo com a nossa orientação padrão, tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para a esquerda, consequentemente, é negativo. E a força de atrito, que aponta para a direita, então tem sinal positivo. Pronto. No disco, são só essas duas forças que agem na direção horizontal, na direção do eixo x. Somei tudo, igualei a zero. Em relação ao eixo y, quais são as forças? Eu tenho o peso, que aponta para baixo, na direção vertical, né? Sinal negativo. A normal, que aponta para cima, sinal positivo. E a força Fy. Pronto. A força Fy que aponta para cima, sinal positivo, igual a zero. Pronto, está aplicado o teorema do centro de massa. Deixa ele aí. Por que o teorema do centro de massa aqui é importante, pessoal? Então, vai virar meio que uma regra, vamos dizer assim. O teorema do centro de massa sempre vai ser importante quando o eixo, preste atenção no que eu vou explicar aqui, quando o eixo não for mecanicamente fixo. O que significa isso? Se eu vier aqui puxar essa haste aqui para cima, esse eixo se movimenta? Sim, ele se movimenta. Ok? Diferente de todos os outros exercícios que nós resolvemos até então, onde os eixos eram fixos mecanicamente. Né? Você tinha uma polia que se eu puxasse ela para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ela não se movimentava. Tinha engrenagens que estavam sempre fixas, ela não tem como movimentar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, porque os eixos delas são mecanicamente fixos. Aqui não. Aqui esse eixo tem a possibilidade de se movimentar para cima ou para baixo, depende da condição, certo? Quando ele encosta no chão, obviamente, dali não passa.
mas pode se movimentar para cima também. Então, nestas situações, o teorema do centro de massa é importante. E também quando você trabalha com o teorema de Steiner, lá também é uma consequência que o teorema do centro de massa seja utilizado. Beleza. Falta aplicar o que aqui agora? Falta aplicar o teorema do momento angular. Vamos fazer isso. Aplicando o teorema do momento angular, como fica? Somatória dos momentos em relação ao centro de massa desse disco é igual ao momento de inércia baricentro vezes o alfa. Pronto. Aí. Então, a única força que produz momento nesse disco é a força de atrito, nenhuma outra. Por que nenhuma outra? Se você olhar qualquer outra força aqui, né? A força-peso tem linha de ação passando pelo centro de massa que está aqui, né? Está aí, em cima do ponto B. Essa força F, linha de ação passando pelo centro de massa. Essa Fx, a mesma coisa. Essa Fy, a mesma coisa. A normal, a mesma coisa. Está aí, ó, linha de ação passando pelo centro de massa. Ou seja, a única força que produz momento nesse sólido é a força de atrito, cujo braço é, né, então a linha de ação é essa, o braço é esse segmento aqui, ó, que equivale ao raio do disco que está cotado aqui, 0,3 metros. FAT é a força, 0,3 metros é o braço, e o momento gerado por essa força de atrito é no sentido anti-horário, logo o sinal do momento é positivo, né? Para ficar claro aqui, momento no sentido anti-horário, então, sinal do momento positivo. Pronto. Isso vai ser igual ao momento de inércia do disco, que foi dado no enunciado, deixa eu só conferir aqui. Não foi, mas você consegue calcular, né? Se é um disco, é a massa vezes o raio ao quadrado dividido por 2, né? Já vimos isso anteriormente. Vezes a aceleração angular, que também tem sinal positivo, porque age no sentido anti-horário. Olha lá. Pronto. Aí. Feito, pessoal. Está resolvido o equacionamento, né? Só para citar aqui, o momento de inércia vai ser a massa do disco vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Pronto. E aí, é só desenvolver os cálculos. E aí eu termino na próxima aula esse aqui, tá? Alguém, por favor, me lembre que eu tenho que terminar esse exercício na aula que vem, senão pode ser que eu esqueça. Beleza? Ok, pessoal. Então, por hoje, encerramos a aula. Lembrem-se que próxima sexta-feira é a nossa última aula do semestre, então eu vou fazer mais, terminar de resolver esse exercício, vou resolver mais um exercício de rotação em torno de eixo fixo, acredito eu, e depois eu vou fazer 1 ou 2 exercícios de movimento plano, que é o último assunto, que a gente precisa falar ainda, tá? Então, pelo menos um exercício de movimento plano eu vou conseguir resolver. Agora, 2 já não sei se vai dar tempo, mas acredito que sim. Ótimo feriado para vocês e até a próxima sexta-feira, então, pessoal. Falou, Isabela, boa noite, Ivan. Até a próxima.